Agora eu tenho a luz colorida, vocês estão lascados, porque todo vídeo vai ter um fundo colorido agora. Graças ao meu vídeo de Halloween, muitas pessoas chegaram neste canal e eu tô muito feliz. Seja bem-vindo, esse é o canal Diego Kraus, eu sou Diego Kraus, e aqui a gente fala sobre várias coisas e hoje eu vou tirar umas dúvidas que vocês me mandaram sobre HIV. Eu pedi perguntinhas para vocês, tanto aqui na comunidade do YouTube quanto lá no meu Instagram. Vieram algumas perguntas bem interessantes. Algumas delas, especificamente duas, não sou eu que vou responder, mas eu consultei a minha infectologista, a linda da doutora Natasha, porque eram dúvidas muito técnicas. E como eu não sou médico, não sou infectologista, mas queria trazer informação, eu consultei a linda da doutora Natasha. Vamos começar com as perguntas do YouTube. Nossa, eu não vou conseguir ler isso nunca, gente, eu tô... Tiago Aguiar pergunta: Diego, eu amo seu canal e seu conteúdo. Muito obrigado, seu lindo. Obrigado por tudo e por tanto. Vou me emocionar aqui. Gostaria que você discorresse sobre o preconceito no âmbito profissional. Alguma vez, após você trazer com tanta maestria, coragem e excelência o debate, se houve algum tipo de preconceito no âmbito profissional das artes cênicas, atuação. Pois a nossa classe já tem tantas questões sociais e penso se o debate interferiu em oportunidades e como foi essa reação. Que Deus continue lhe abençoando e protegendo e imbuindo a sua vida de toda luz. E obrigado mais uma vez por toda a disponibilidade e doação para ressignificar e invocar a transformação de inúmeras formas na vida das pessoas com a sua arte. Fala e verdade. Obrigado. Ai, Thiago, que depoimento lindo! Muito, muito, muito obrigado. Fiquei realmente tocado. Obrigado. A partir do momento que eu resolvi colocar a minha sorologia publicamente aqui na internet, eu sabia que algumas coisas poderiam acontecer, porque eu já falei isso antes, mas eu vim de uma época em que um ator não se assumia nem gay publicamente. E se existiam atores gays, eram dentro do meio e dentro do armário, e as pessoas da classe artística sabiam, mas não era algo público. Hoje a gente vive numa situação muito mais saudável que o pessoal da classe artística, óbvio que não são todos, mas muitos têm se colocado publicamente como LGBTQIA+, e isso é muito, muito, muito importante. Eu não lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito. Eu acredito que o lado positivo de ter tudo isso na internet é que se o preconceito existe, ele nem chega em mim. É como a história do aplicativo que eu já contei aqui, eu deixo lá no aplicativo, HIV positivo não detectado. Se a pessoa tem algum tipo de preconceito, ela nem chega pra falar comigo, e eu prefiro assim. Eu não posso dizer que eu sofri um preconceito porque eu não percebi isso. Se isso aconteceu, não chegou até mim. Ciliane Pires, já pensou em criar um personagem para o Crises de Família que tem HIV? Sim, eu já pensei sim. Crises de Família é o lugar onde eu consigo fazer as minhas ficções, né? Então eu consigo fazer tudo que eu quero de uma maneira gostosa e leve, e como eu já falo sobre HIV de uma maneira leve, eu acho super que dá pra unir esses dois mundos aí. Eu já pensei em várias possibilidades e eu quase falei uma delas agora, mas eu não vou falar, que essa pergunta me deixou mais instigado pra fazer. Mas eu posso dizer que existe grandes probabilidades da gente tratar do assunto HIV dentro do Crises de Família. A Cris Souza pergunta: como andam as pesquisas para a cura do HIV? Você viu sobre o paciente brasileiro que foi curado de HIV? Como você se sente sabendo que estamos cada vez mais próximos da cura? Cris, essa é uma pergunta excelente, eu acho incrível e óbvio que é o que todos nós queremos, né? A gente quer que a cura chegue. Perceber que ela tá chegando é algo muito surreal e muito importante, mas existe uma parte dentro de mim de não querer criar uma super expectativa com esse tema. A gente fala da cura já faz algum tempo. Recentemente a gente tem falado mais, né? A gente tem o caso do paciente que foi curado, teve o paciente de Berlim também que faleceu agora há pouco tempo. Mas eu não posso deixar de colocar a questão da cura do HIV, tem toda uma questão econômica e política em volta dela. É muito complexo a gente falar da cura como se ela fosse um grande milagre que vai acontecer, sendo que em termos práticos, como vai ser a acessibilidade disso? Como essa cura vai chegar para as pessoas? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses estudos são incríveis e muito importantes, mas que também a gente está falando de casos isolados. São poucas pessoas que passaram por esses tratamentos de cura. A gente não sabe como isso pode se manifestar no corpo de outras pessoas. Eu sou um cara extremamente privilegiado. Sou branco, vivo na minha casa própria, tenho uma vida financeira que consigo me segurar bem. E quando essa cura vier, a gente não sabe se ela vai ser paga, a gente não sabe se ela vai ser
acessível. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar isso. Então toda vez que a gente fala da cura, eu sei que existe uma glamourização desse assunto, mas eu prefiro ser transparente e deixar o meu pé no chão. Eu quero que essa cura chegue. Claro que eu quero que ela chegue. Mas enquanto ela não chega, eu tô lidando muito bem com a minha situação atualmente. Eu lido bem tomando os meus medicamentos. Então, assim, de novo, eu, Diego, estou falando de um lugar muito privilegiado. Eu prefiro não olhar pra cura com toda essa expectativa que geralmente a mídia cria também, sabe? Porque eu acho que em termos práticos, talvez, por mais que exista cura, tem outras coisas aí que fazem com que o assunto seja mais complexo. O DJ Frim Ramon. Desculpa, linda, não sei se esse é o seu nome. Espero que eu tenha lido certo o arroba. Já mencionei aqui a minha dúvida e ainda não tive consulta como infecto para perguntar pessoalmente. Muito se fala em casais touros diferentes, que se a pessoa que vive com HIV fizer o tratamento, há possibilidade de sexo sem camisinha. Mas o que acontece se os dois tiverem HIV? Se os dois não estiverem indetectáveis? Sei que não devemos transar sem proteção porque é uma troca de vírus, uma reinfecção, mas no caso em que os dois sejam indetectáveis, como isso fica? Excelente essa pergunta, e essa é uma pergunta que eu não saberia responder, então eu pedi ajuda para a doutora Natasha. Tudo bom? Eu entrei no meu Instagram aqui e esqueci que eu tava gravando. Completamente. A doutora Natasha me explicou e eu vou tentar passar pra você. O ideal é que você sempre faça sexo com camisinha. É óbvio que na prática a gente sabe que as coisas não funcionam assim e que existe uma certa liberação, vamos dizer assim, mas seria por debaixo do pano. Existem vários casos como esse em que as pessoas se relacionam sem camisinha e que em tese nada acontece, mas existe uma questão aí no meio. E essa questão se chama blip. O blip nada mais é do que um aumento na carga viral de uma pessoa que vive com HIV indetectável. Eu tomei o meu medicamento, a minha carga ficou indetectável, mas existem esses blips, que são como se fossem picos em que o meu vírus pode ficar detectável. Eles duram pouco tempo e com você tomando o medicamento, eles costumam durar menos ainda. Mas pode existir uma possibilidade de 0,000001 dessas duas pessoas transarem nesse momento de blip. E aí seriam duas pessoas com HIV detectável tendo uma relação sem camisinha. Então não é aconselhável. Encapem estes perus! Não é tão difícil, gente, só colocar a camisinha. As perguntas no Instagram, eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu não sei se era pra manter sigilo ou não, então prefiro não falar. Por que você acha que algumas pessoas ainda pensam que o HIV está associado ao homossexualismo? Ai, difícil isso, hein? Eu acho que existe um erro histórico de como o HIV foi apresentado pra gente. O HIV foi apresentado pra gente através de figuras de homens gays. É interessante para alguns grupos que se mantenha essa visão. Porque se a gente não fala sobre HIV com um homem hétero cis, é mais fácil pra ele. É como se fosse algo que eles não tivessem que pensar. Inclusive, a gente tem que deixar aqui esse parênteses de que o homem branco hétero cis tem pouquíssima responsabilidade no mundo que a gente vive, hein? Geralmente, um monte de gente carrega a responsabilidade por eles. Como isso tudo foi apresentado e a mídia, na época, fez esse grande alvoroço, falando que era a peste gay e colocando Cazuza na Veja. O Miguel Falabella fala que uma vez ele saiu na capa de uma revista que era Os Artistas e a AIDS, ou algo do tipo, e ele tava na capa. E o Miguel Falabella nem vive com HIV. Então, assim, eu acho que existe uma manipulação da mídia bem cruel. Aos poucos eu sinto que a gente tá mudando isso, mas eu acho que é um caminho longo. Porque, recorrentemente, a mídia continua colocando o HIV só associados a homens gays. Tá na hora de mudar, dona mídia. Pode ter doação ou transfusão de sangue entre duas pessoas HIV indetectável? Essa pergunta eu também repassei pra Natasha e ela foi categórica. Transfusão de sangue nunca. Tá dito. Quais as suas expectativas para os próximos anos em relação ao tratamento? Bom, existem aí várias teorias de coisas que podem acontecer, talvez uma injeção que a gente tome uma vez por mês ou uma vez por ano, enfim, são especulações, né? Eu também não sou um estudioso dos tratamentos. Falando do meu lado pessoal, eu tô muito bem com o meu tratamento que eu tenho hoje. Eu tomo só 2 comprimidinhos, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho efeito colateral, lido super bem com o meu medicamento. Então, particularmente, eu não esperaria uma melhora no meu tratamento não, porque eu acho que ele tá muito bem. Ai, que gostoso responder perguntinhas de vocês. Logo, logo eu quero abrir um Diego Responde normal, sem tema nenhum, pra voltar a falar aqui pra cacete com vocês. Obrigado a todos os amiguinhos novos que chegaram aqui neste canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilha. A gente precisa levar mais informação sobre HIV pra todo mundo.
Até o próximo vídeo.